E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos. Livro de Romanos. O capítulo é o de número 12. O verso é o de número 4. Que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Paulo está... o texto que eu acabei de ler está em Romanos capítulo 12, eu li o verso 4 e o verso de número 5. Bom, onde Paulo vai falar algumas coisas sobre fidelidade e vai falar também sobre ministério, ok? Ele fala sobre a fidelidade aos dons que o Senhor nos entregou para um propósito. E no versículo 4 e 5, ele faz ele faz uma comparação interessante, dizendo que nós fazemos parte do corpo e somos membros dentro desse corpo com operações diferentes. E essa comparação dele diz respeito à maneira como cada um produz dentro do corpo. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, né? Até para confirmar isso que ele diz, ele vai dizer: uns foram chamados para ensinar, outros para exortar, outros foram chamados para serem liberais, né? Ou seja, para ajudar o próximo, para fazer pelo próximo. Outros foram chamados para exercer a misericórdia, a hospitalidade. Então tudo isso ele diz que é uma característica que Deus colocou dentro de cada membro do corpo. Nós possuímos qualidades, talentos, dons que o Senhor nos deu para que esse corpo tenha sincronia. E diante de tantas comparações que Paulo vai fazer, Paulo vai dizer que todos nós somos membros inseridos num corpo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim somos nós, muitos. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo o seguinte, que nós estamos ligados no mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça, e nós estamos ligados uns com os outros. Então só esse versículo aqui, ele já traz para nós uma série de reflexões. Fora o sentido que ele quer trazer aqui no texto, que é falar das características que cada um pode ter dentro do corpo. Sobre dons, sobre a maneira como você serve o reino de Deus. O que ele deixa claro aqui também para nós é que todo tipo de dom que o Senhor nos dá não é para nossa glória, não é para o nosso louvor, mas é para servir a igreja. Isso aqui você tem que ter na tua mente. É uma reflexão que você também tem que guardar. Que toda vez que Deus te der um talento, te der um dom, ou entregar algo sobre as suas mãos, nunca vai ser para sua própria glória. Sempre vai ser para servir a igreja. Deus nunca te dá nada para a glória ser sua, mas sempre para você compartilhar com o outro. Então, por exemplo, o que eu faço aqui nesse momento é servir você com o dom que Deus me deu. Porque por mais que eu tenha estudado, que eu tenha formação, que eu tenha isso, aquilo, esse conhecimento não me dá o dom. O dom vem de Deus. Deus faz com que certas pessoas venham nascer com propósitos diferentes. Então, esse dom que Deus me deu, Ele me deu para servir a igreja. E é o que eu estou fazendo. Você parou para ouvir essa palavra, e quem me acompanha aqui todos os dias, ou sempre vem no canal, percebe que o meu ministério se resume em servir a igreja. Seja em qual for a área que eu venha me manifestar, eu vou estar servindo a igreja. Como eu estou lhe servindo com uma palavra, como eu estou compartilhando com você algo que Deus já produziu dentro de mim. Então esse é o propósito de Deus te dar um dom. Deus nunca te dá um dom para que a glória seja sua, para que a grandeza seja sua, para que o louvor seja seu. Não, aquilo que Ele te deu é para servir o próximo. Quando você entender isso, que aquilo que você tem na verdade não é seu, foi Deus que te emprestou,
você fica, você se torna mais ativo para o reino, porque você passa a entender que só tem sentido o que você tem quando você serve o outro, quando você faz pelo outro, quando você ajuda o outro. É interessante que ele caracteriza aqui alguns dons, ele caracteriza alguns dons, e ele fala que existem pessoas que são muito liberais, outras pessoas que têm misericórdia, né? Ele cita aqui até no versículo de número 8, ó. Faça com liberdade, que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, que faça com alegria, né? Ele está chamando isso de dom, ele está chamando isso de uma característica que certas pessoas têm dentro do corpo, sendo membro. E é impressionante como tem pessoas que têm esse dom, cara. Da mesma forma como eu tenho o dom da palavra, tem gente que tem o dom da misericórdia, é o dom da hospitalidade, sabe? Eu não sei se você já conheceu pessoas assim, amizades, amigos assim, você conhece o cara e ele tem a facilidade de trazer você para o mundo dele, ele te abraça, ele te serve, ele te dá isso, te dá aquilo, dá casa, ele dá até a cama dele para você dormir. Tem pessoas que são assim. Eu já conheci muitas pessoas assim. Isso é algo que Deus colocou dentro dele como ser humano. Que enquanto ele não se converteu, ele não entendeu o propósito disso. Mas depois que ele se converter, ele vai entender que esse dom que ele tem, esse desejo que ele tem, essa força de vontade de ajudar, é para ajudar e para servir o reino. E dentro do reino tem muito mais sentido, tem muito mais propósito, né? Pessoas que têm facilidade de serem hospitaleiras, né? Eu já fui em lugares assim, lugares que eu saí para pregar e pessoas foram capazes de ceder a própria cama, ceder, sabe, do que ela tem de melhor para dar para o próximo. São pessoas que têm a qualidade de ser hospitaleira, outras são liberais, tem facilidade de ajudar o outro, de abençoar, de ofertar, de fazer alguma coisa e faz sem querer nada em troca. Faz porque entendeu que aquilo que Deus tem dado para ela é para compartilhar com o outro. E pasme, quanto mais uma pessoa liberal ajuda o outro, faz por alguém, mais o Senhor faz sobre a vida dela. Dificilmente eu vejo uma pessoa que é liberal passar necessidade. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que é liberal passar necessidade. Toda pessoa que tem a mão aberta para ajudar alguém, para fazer para alguém, para abençoar a vida de alguém, na maioria das vezes tem uma vida próspera. Por quê? Porque ela está praticando princípios dentro da palavra. Talvez ela nem saiba disso, mas ela está praticando, né? E quando ela cumpre os princípios, ela goza também dos frutos e do resultado do que está inserido dentro da palavra. Provérbios a Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens e o seu celeiro se encherão. E honrar o Senhor não é simplesmente você ir para a igreja, ofertar na igreja, dizimar na igreja. É claro que isso é honra a Deus. Isso você vai estar honrando a Deus. Mas não é só isso. Você ajudar o próximo, você fazer pelo próximo, você abençoar a vida de alguém, você ajudar um necessitado, sabe? Às vezes você até ajuda e recebe ingratidão, recebe um monte de coisa ruim, mas você fez. E a sua atitude, está sendo computada lá no céu. E é uma característica pessoal que certas pessoas têm dentro do reino. Tem gente que é hospitaleira, tem gente que é liberal, tem gente que tem esse dom de ensinar, que é o que Paulo está dizendo aqui. Tem outros que tem um dom de exortar, porque até exortar também é um dom que ele está colocando ali. Só que ele vai dizer que esses membros todos estão unidos no mesmo propósito, em sincronia com o corpo. E é aqui que eu quero que você entenda. Que por mais que a igreja tenha vários dons de pregar, o outro canta, o outro profetiza, o outro ensina, o outro é liberal, o outro é hospitaleiro, por mais que tenham vários dons dentro da igreja, nós estamos inseridos em um só corpo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. E o que acontece é que quando um desses membros se fere, todo o corpo sente. Assim é a igreja, cara. A igreja, ela é assim, é impossível você fingir que não sente a dor quando um membro está machucado. É igual um dedinho mindinho que você tem lá do teu pé. De vez em quando a gente dá
uma batida no pé nas pontas de mesa. O dedinho é pequenininho, mas se bater dói. Todo o corpo sente. É a mesma coisa eu e você. Estamos inseridos no mesmo corpo. Mas se um membro se fere, todo o corpo sente. Aí Paulo está deixando essa responsabilidade e ao mesmo tempo trazendo para nós essa reflexão que como em um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, ele está falando sobre variedade de dons, mas ele está dizendo que essas variedades estão inseridas no corpo. Nós estamos ligados em Cristo. E que a gente não pode se ausentar da dor do próximo. A gente deve se preocupar com a dor do outro. Sabe? Se a dor do outro não te comove e não mexe com você, pode ter certeza que você está com um problema muito maior do que o do outro. Porque a gente precisa ter empatia pelas pessoas. Infelizmente, isso é uma palavra que nos dias de hoje está escassa. Misericórdia, perdão, empatia. Por quê? Porque nós estamos lutando pelo mesmo propósito e estamos ligados ao mesmo corpo, à mesma sincronia, no mesmo Cristo. E nós precisamos ter entre nós união. Porque se um se fere, todo mundo sente. Por isso que na igreja não pode deixar entrar divisão, não pode deixar entrar rebeldia, não pode deixar entrar rebelião, porque essas coisas ferem o corpo e machucam o corpo. A gente tem que andar, é com sincronia, em união, no mesmo propósito, na mesma visão, para a igreja conseguir caminhar de acordo com os propósitos que o próprio Deus tem estabelecido. Agora, você já imaginou? Se cada membro do corpo quisesse ter a mesma função do outro, que isso acontece dentro da igreja. Já imaginou se todo pé quisesse ser mão? Já imaginou se cada parte do meu corpo quisesse ser a mão? Ia dar ruim, não ia dar ruim? Porque eu preciso de um pé para andar. Se eu tivesse só mão, não seria um corpo que caminharia com sincronia. Porque os pés me ajudam a andar. As mãos me ajudam a pegar, a locomover o meu corpo, a ter sincronia na hora que eu ando. Percebe a importância de ter coisas diferentes dentro do corpo e nem todo mundo ser igual? E tem gente às vezes que ouve uma palavra como essa e fica: mas eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. Porque, cara, você não entende que o que faz o corpo caminhar são as diferenças. Tem gente que fala: não vou para a igreja porque a igreja tem isso, tal, a igreja é assim, a igreja é assado, mas você não está entendendo que não é o fato de todo mundo ser igual que faz o corpo ter sincronia, são as diferenças. É o que Paulo está dizendo, são vários membros no corpo com operações diferentes. Você não precisa querer ser igual a todo mundo, seja diferente, seja o que Deus chamou para ser. Se Deus te chamou para ser pé, seja pé. Se Deus te chamou para ser mão, seja mão. Se Deus te chamou para ser dedinho, seja dedinho. Se Deus te chamou para ser orelha, seja orelha. Seja aquilo que Deus te chamou para ser dentro do corpo. E não se meta na função que não é sua. Cada um fica com o seu dom. Às vezes você tem um talento, eu tenho outro, um irmão tem um dom, fulano tem outro. E essas diferenças, elas não têm que nos separar. As diferenças têm que fazer isso aqui, nos unir para caminhar para o mesmo propósito. É igual casamento. Um casamento onde duas pessoas pensam iguais, fazem tudo igual, tudo com a mesma personalidade, com o mesmo jeito de ser, meu irmão, dificilmente vai dar certo. Pastor, tem probabilidade disso dar certo? Não sei, pode até dar. Possa existir pessoas que consigam, mas a maioria das vezes o que faz a união permanecer são as diferenças. E não literalmente as igualdades. Porque às vezes você está falando assim: nossa, mas como é que pode? Ele é muito diferente de mim, ela é muito diferente. Pois é, mas é por causa da diferença que o corpo se completa.
É por causa da diferença que as coisas fluem. Quem já imaginou botar dois sanguíneos debaixo do mesmo teto, igualzinho você, com o mesmo jeito de você, com a mesma forma que você, do mesmo estilo que você, que pensa igual você, vai dar ruim. Tem que ser diferente. Porque a diferença tem que nos unir e não nos separar. A diferença tem que completar cada membro com uma função que trabalha em sincronia pelo corpo. Entendeu a palavra que Deus está falando conosco nessa manhã? Que a gente precisa entender esses valores de união dentro do corpo, entender que a minha função diferente não me torna melhor que você, não me torna maior do que você, mas me torna trabalhando no mesmo propósito que você. Nós estamos com a mesma visão de reino, de agradar o mesmo Deus, de buscar o mesmo Senhor, a gente quer ir para o mesmo céu, então a gente não pode deixar as diferenças nos separar, mas deixar essas diferenças nos unirem. Entender que aquilo que temos é para servir o outro, aquilo que temos é para abençoar o outro, aquilo que temos é para ajudar alguém, aquilo que temos é para produzir algo bom para a vida de alguém. Você recebe essa palavra? Eu sei que a palavra hoje foi uma palavra mais de alinhamento, de reflexão, mas tenho certeza que Deus falou contigo. Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários, escreve aqui embaixo: eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo, eu tenho a minha função, as minhas diferenças não vão me separar, mas vão me unir ao meu irmão, né? Deus me chamou para ser diferente, não sei, eu vou trabalhar em sincronia, eu não vou trabalhar em divisão, alguma coisa que Deus falou no seu coração durante essa mensagem, escreva nos comentários, ou quem sabe, traga para nós aqui um testemunho de algo do que Deus tem feito através dessa visão na sua vida, para que mais pessoas sejam edificadas.